Abra sua Bíblia comigo em João, capítulo de número 19. A leitura que nós fizemos no início. Só que agora eu quero ler com vocês apenas o versículo de número 21 e 22. Está escrito assim: diziam, pois, os principais dos sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas rei dos judeus, mas que ele disse: sou rei dos judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Amém? Podemos assentar, glorificando a esse Deus poderoso, né, irmãos, que tem dado graças a cada um de nós, dado a oportunidade, a liberdade de nós cultuarmos a Ele, engrandecermos ao nome dEle em todos os momentos da nossa vida. Quando eu peguei a palavra, eu comecei a ler, e desde o capítulo de número 18, comecei aqui na sequência, fazendo a leitura. Porém, esses dois versículos, eles me chamaram a atenção, principalmente, né, no que tange a questão dessa escrita sobre a cruz, que estava escrito ali: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Então, quando eu olhei para esses dois versículos, né, um é onde a repreensão, vamos dizer assim, dos líderes religiosos sobre Pilatos. Olha, não escreva que ele é o rei dos judeus, mas que ele diz que ele é o rei dos judeus. E de repente vem a resposta de Pilatos falando, né? Olha, o que eu escrevi, eu escrevi. E quando nós olhamos para a história, né, romana, eles faziam isso para poder mostrar o porquê aquela pessoa havia sido morta na cruz. Eles colocavam ali o dizer daquela culpa. E qual era a culpa que eles haviam colocado sobre Jesus, né? Está escrito lá no capítulo 19, versículo 19: Jesus Nazareno, rei dos judeus. Essa era a culpa de Jesus. Jesus, ele estava sendo ali colocado naquela cruz por dizer que ele era o rei dos judeus. E quando nós olhamos para esse acontecimento, nós vamos ver aqui, irmãos, que Jesus, ele não cometeu crime algum. Nenhum crime foi cometido por Jesus para ser julgado daquela forma. Tanto é que, se nós olharmos aqui, né, desde a prisão de Jesus até o momento em que ele é levado para Pilatos, e quando Pilatos ele começa ali a conversar, né, a buscar de Jesus a resposta porque Jesus havia sido preso, Pilatos ele não consegue ter uma resposta clara de Jesus. Mas Jesus ele vai soltando em palavras, né, aquilo que realmente ele é. E quando nós olhamos para esta mensagem, ou para esta palavra, que fala sobre a prisão e a crucificação de Jesus, nós podemos aqui até mesmo imaginar, bom, se a pessoa ela era presa, ela tinha que ser presa porque cometeu algum delito, porque havia cometido alguma coisa. Então, aqueles sacerdotes que ali estavam, eles rejeitaram esse título. Eles não queriam que fosse colocado sobre aquela cruz, referente a esse dizer: Jesus Nazareno, rei dos judeus. Não, eles não queriam, porque tudo que levasse o Senhor Jesus Cristo para algo que era messiânico, algo que havia sido profetizado lá atrás por Isaías, eles rechaçavam. Eles não queriam aceitar, e eles não aceitaram a Jesus como rei dos judeus. Então, quando nós olhamos para esta palavra, nós vamos ver justamente isso, que estes homens, eles não queriam que Jesus ele fosse chamado de rei dos judeus, mas que Pilatos colocasse: olha, ele diz que é.
Porém, quando nós olhamos para esta mensagem, que Pilatos havia, essa frase que Pilatos havia escrito ali, tudo isso aponta lá para o Apocalipse, para a conclusão de tudo aquilo que realmente haveria de se concluir e há de se concluir, quando o Senhor Jesus, Ele voltar com a sua igreja. Nós olhamos hoje e nós identificamos um Jesus na cruz, um Jesus com uma coroa de espinho. E é dessa forma que aquelas pessoas, eles olhavam e viam Jesus também. Porém, quando o Senhor Jesus voltar para buscar a sua igreja, e após ele ser levado a levar a igreja para o céu, nós estaremos ali ceando com o Senhor. Mas quando se cumprir, os 7 anos da grande tribulação, o Senhor Jesus Cristo, Ele vai voltar com a sua igreja para reinar durante 1000 anos. Quem estava na escola bíblica dominical, no quadrimestre, foram 4 meses passados, aprendeu sobre isso. Jesus vai voltar e vai reinar com a sua igreja. E ali, irmãos, nós não vamos ver mais um Jesus com uma coroa de espinho, mas nós vamos ver um Jesus com uma coroa de glória, aleluia, um Jesus que morreu, ressuscitou, está na glória com o Pai, vai buscar a sua igreja, louvado seja o Senhor, e depois retornará com a sua igreja para reinar por 1000 anos, para a glória do nome santo do Senhor. Então, ali eles viam um Jesus com uma coroa de espinho, mas lá, após passar todos esses anos, as pessoas que viram Jesus com aquela coroa, eles o verão com uma coroa de glória, louvado seja o Senhor. Todos os discípulos, todos aqueles que aceitaram caminhar com Jesus, eles o verão, aleluia, como um rei, louvado seja o Senhor. Então, aquela cruz, irmãos, não foi apenas um instrumento de morte. Se nós olharmos para ela, ela tornou também um púlpito de pregação, um púlpito para a história, porque se não fosse assim, ela não tinha alcançado eu e você. Então, a palavra da cruz foi pregada, e um dia eu e você aceitamos esta palavra, e por isso que nós estamos aqui hoje louvando a esse Deus. Então, quando nós olhamos para aquela frase, ali Pilatos, ele escreveu, nós podemos até dizer, usado por Deus, aquilo que Deus queria que fosse escrito naquela cruz. Aquilo que o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, já tinha determinado na eternidade. Então, no topo daquela cruz, havia ali 3 escritas: hebraico, no latim e no grego, para que todas as nações que estavam ali pudessem entender e compreender o sentido daquela frase. Então, quando nós olhamos para aquela frase ali escrita, não foi apenas ali um detalhe administrativo, como era de costume eles fazerem. Não. Aquilo ali era uma declaração do próprio Deus sobre quem era aquele que estava naquela cruz. Jesus, o Rei dos Reis. Jesus, o Senhor dos Senhores, aleluia, louvado seja o Senhor. E o nosso Deus, irmãos, Ele mostra para nós, através do seu amor, do seu grande amor, que tudo isso que aconteceu com Jesus, foi por causa de mim e de você, foi por causa de nós, aleluia. Tinha-se uma aliança, e ali nascia, em Jesus Cristo, uma nova aliança, aleluia.
Aliança essa que dava a oportunidade, deu a oportunidade para todos nós que aceitamos a Jesus como nosso Salvador. João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus naquela cruz, aleluia, cumpriu isso, para que eu e você pudéssemos adorar a esse Deus poderoso. Quando eu olho para esta mensagem desses 2 versículos, aqui eu posso ver um título que revela a verdade sobre Jesus. Mesmo em meio à rejeição daqueles sacerdotes, daqueles senhores da lei, nós podemos compreender o porquê daquilo ali. Aquela liderança religiosa que estava ali naquele momento, eles não aceitavam aquela narrativa e eles queriam controlar aquilo que estava escrito. Eles não queriam que Jesus ele fosse reconhecido como rei. Não, de maneira nenhuma eles queriam isso. Mas, quando nós olhamos para essa decisão destes homens, aqui nós podemos reconhecer o coração humano, o coração da humanidade. O coração que muitas vezes, ele tenta enganar a cada um de nós. Nós vemos aqui que aqueles homens, eles estavam sendo confrontados, pelo seu orgulho. Eles estavam sendo confrontados pela sua religiosidade vazia. Aqueles homens, eles não entendiam o trabalhar de Deus, o trabalhar do nosso Deus Todo-Poderoso. Então, quando nós olhamos para esses 2 versículos, nós vemos aqui que eles não queriam que a verdade fosse revelada. Não, eles não queriam isso. Eles queriam que aquela situação fosse contornada e que fosse feita conforme a vontade deles, e não a vontade de Deus. Mas mesmo nós olhando aqui para esta passagem, essa mensagem, nós vemos aqui que Jesus ele foi rejeitado, ele continuou sendo rejeitado por aquelas pessoas, por eles que ali estavam, mesmo eles sabendo, ou eles tendo noção de quem ele era. O título aqui na cruz, como nós vemos aqui no versículo de número 21, e 22, que foi escrito lá no versículo de número 19, nós vemos aqui que aquela frase revelou a grandeza daquele homem que estava sendo crucificado naquele momento. E isso tudo, irmãos, já havia sido profetizado, já havia sido falado pelos profetas. Quando nós olhamos no Velho Testamento, nós vamos ver várias passagens que fala ou que aponta para o nosso Salvador, para esse rei. Mas nada chama mais a minha atenção, e talvez de muitos aqui, como que está escrito em Isaías capítulo de número 9, e no versículo de número 6. Onde está escrito: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que muitos versículos, ou muitas passagens, estavam apontando para esse rei, estava apontando para Jesus. Olhando para a situação desses homens, que queriam mudar aquela frase, eu trago para nós, para mim, para você. Quantas vezes nós queremos, irmãos,
redefinir aquilo que Jesus ele está fazendo, ou aquilo que nós estamos fazendo, mas nós estamos querendo redefinir para a nossa própria conveniência. Nós vemos homens hoje que se dizem tão sábios, que o que está escrito na palavra já não vale mais. Precisa reescrever a Bíblia. Mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, irmãos, e nós buscamos no original da palavra, nós vamos ver que existe algo escrito, e que foi escrito pelo próprio Deus, através dos homens, através dos séculos. Mas há pessoas que querem reescrever a Escritura para o seu benefício próprio, para aquilo que ele acha que deve ser, para aquilo que ele acha que o Evangelho já está ultrapassado, a Bíblia já está ultrapassada. Passou-se séculos, passou-se milênios, e a palavra de Deus, irmãos, ela não é revogada em uma vírgula, porque é isso que está escrito aqui, ou que está escrito nos originais, está escrito e pronto. Nós, muitas vezes, como homens, queremos as coisas da nossa forma, como eu acredito, como eu acho que deve ser nos dias de hoje. Será que nós não estamos vivendo o mesmo momento que as pessoas viveram nos anos 60 e 70, onde se levantaram os hippies e VIPs, e ali nos Estados Unidos tudo era a redefinição da vida, do modo de ser e de pensar? Será que nós não estamos vivendo a mesma coisa no Brasil hoje? Querendo redefinir para ficar bom para nós, bom para todos. Mas o que a Bíblia fala? Que não se muda ou não se tira um tio das palavras que foram escritas. Mas aqueles homens, naquele momento, eles quiseram redefinir algo que Deus já havia falado lá atrás, sobre o rei dos judeus. E agora eles, diante desse rei, eles dizem: não, ele não é, ele diz que é. Então nós precisamos, nesses últimos dias, lembrar, irmãos, que a palavra de Deus, ou da palavra de Deus, nada se muda, mas nós podemos mudar a nossa vida, nós podemos mudar a trajetória da nossa vida. Lembra que eu disse antes das crianças louvarem, sobre um pedacinho do que aconteceu na minha vida? Jesus, Ele teve misericórdia de mim. Jesus, Ele morreu por mim. E a partir do momento em que nós reconhecemos isso, nada que aconteceu no passado substitui esse tão grande amor, irmãos, na minha vida, aleluia. E nada pode substituir também na sua vida. As feridas não podem definir quem eu sou para sempre. Amém? Então não tente reescrever a sua história, mas deixe Deus escrevê-la. Aleluia! Louvado seja o Senhor.
Porque quando o Senhor escreve a nossa história, independente que vai estar ali no texto, tudo o que aconteceu conosco, Ele vem e coloca uma vírgula, e Ele diz: Carlos Alberto, o filho amado, o meu servo, a quem um dia eu escolhi, a quem um dia eu determinei sobre a vida dele, uma família abençoada, aleluia. Não é o meu passado que define quem eu sou hoje, irmãos, mas é o que Cristo está fazendo em mim, aleluia, louvado seja o Senhor. O passado serve, sim, para nós podermos olhar e dizer: como Deus é maravilhoso, aleluia, louvado seja o Senhor. O segundo ponto que eu vejo aqui, quando esses homens, eles tentam mudar a frase, eles tentam reescrever o plano de Deus, aquilo que Deus já planejou. Eles dizem: não escrevas. Isso mostra, irmãos, a ilusão humana de que é possível alterar aquilo que está decretado por Deus, ou os decretos divinos. Não. Desde o Éden, o homem, ele tenta reinterpretar as coisas de Deus. Ele tenta reinterpretar aquilo que Deus já estabeleceu como a verdade. E Jesus é essa verdade. Se você está aqui hoje, é porque a verdade foi estabelecida. E nada pode reestabelecer esta verdade, em Jesus Cristo ser o caminho, em Jesus Cristo ser a verdade, em Jesus Cristo ser o caminho, em Jesus Cristo ser a vida. Ninguém pode reescrever isso, porque já foi dito, já está decretado, aleluia, louvado seja o Senhor. Deus, Ele não negocia a vontade dEle comigo e com você. Não. Muitas vezes nós não entendemos os acontecimentos. Muitas vezes nós não compreendemos a história. Aquilo que Deus está escrevendo sobre nós. Mas tudo está dentro da vontade do Senhor. Então o que nós temos que fazer é dobrar os nossos joelhos diante de Deus, adorarmos a esse Deus, bendizermos a este Deus, engrandecermos a este Deus, e saber que a vontade dEle para a minha vida é o melhor. Amém? A vontade de Deus para mim e para você é sempre melhor. Louvado seja o Senhor. Hoje, nós vamos participar da ceia do Senhor. E quando nós vamos participar da ceia, nós sempre falamos, e muitas vezes nós lemos, lá em 1 Coríntios capítulo 11, e nós lemos lá: examine-se pois o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Jesus Cristo, irmãos, Ele dá a oportunidade de nós analisarmos e vermos como nós estamos. Lembra do que eu disse também antes das crianças louvarem, que muitas vezes nós precisamos liberar perdão? Isso é uma das coisas que nós precisamos fazer, que nós precisamos aprender a fazer. Porque quando nós não assim fazemos, nós estamos nos assemelhando
aos homens imprudentes. Nós estamos como que nos amoldando ao mundo, ou às coisas deste mundo. Porque lá fora é normal a não liberação do perdão. Lá fora é normal as pessoas andarem de cara ou de face virada uma com a outra. Lá fora é normal a fofoca. Lá fora é normal denegrir a imagem das pessoas. Mas aqui não. Aqui é a casa de Deus. E o que Paulo ensina para nós? Romanos 12:2. Rogo-vos, pois, irmãos, 1 e 2, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E qual é a perfeita vontade de Deus? É que nós não nos amoldemos com este mundo, que nós sejamos diferentes, irmãos, que eu e você, quando tocarmos no cálice e no pão, nós sintamos alegria, felicidade em servir ao Senhor, alegria em estar diante de um Deus que tem todo o poder, alegria de estar diante de um Deus que tanto me amou. E a palavra diz que tanto me amou, que deu o seu Filho por mim, aleluia. E hoje eu posso participar do banquete, irmãos, não porque eu sou bom, não, é porque Ele é bom, porque Ele morreu por mim, porque Ele está me dando essa oportunidade. Ele me dá a oportunidade de ser melhor todos os dias, aleluia. Ele me dá a oportunidade todos os dias de bendizer ao nome dEle. Ele me dá a oportunidade todos os dias de dobrar os meus joelhos diante dEle e dizer: valeu a pena, Senhor, valeu a pena. Porque onde o homem não via nada, o Senhor viu um servo do Senhor, aleluia. O Senhor olhou e viu um filho, e como diz o nosso irmão Cleito, um filho amado. Um filho amado. Nós somos este filho amado. Nós não merecíamos nada, irmãos. Assim como aquele sacerdote, aquelas pessoas que estavam ali não mereciam nada. Mas eles não entenderam, irmãos, que Jesus estava morrendo por eles também. Mas Pilatos, ouvindo eles dizerem que não era para ele escrever, ele disse: o que eu escrevi, eu escrevi. Quando eu olho para isso, irmãos, eu vejo aqui a soberania de Deus. Se você ler, irmãos, aqui desde João 18, a partir do versículo 28, em momento nenhum nós vemos Pilatos acusando Jesus.
Em momento nenhum, Pilatos colocando sobre Jesus uma acusação. Mas, naquele momento, Pilatos, ele escreve: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Eu posso entender assim, irmãos, que naquele momento, Deus usou a vida daquele homem para poder escrever quem estava ali. As conversas anteriores, Pilatos perguntava para Jesus: você é o Rei dos Judeus? Você diz, é você que está falando, mas eu sou. E Pilatos, irmãos, ele é indagado para reescrever aquilo ali. E ele, usando a sua autoridade, ele diz: não. O que escrevi está escrito. E pronto. Está escrito. Deus, irmãos, ele usa decretos. E eu falo algo para você sem errar. Às vezes ele muda decreto e ele usa pessoas que são ímpias para poder mudar algo para abençoar a sua vida. Como assim, pastor? Porque o que Deus faz e o que Deus quer fazer, Ele faz e pronto. E nós, irmãos, não adianta nós querermos entender o trabalhar de Deus. Não adianta. Se Deus quer abençoar a sua vida, a obra dele, irmãos, Ele vai fazer. Independente se eu e você concordamos ou não, Ele faz. Ele faz. Ele usou o ímpio para abençoar a vida da minha esposa, para mudar a história da vida dela. Ela era para ter dado aula em São Paulo, pelo Estado. E ela orou muito para que Deus abrisse as portas aqui por perto. E de repente começa a aparecer algumas vagas lá para o lado de Ribeirão Preto, para aquelas regiões. E de repente nós ali, ainda naquele lugar, a moça fala assim: uai, não sei o que está acontecendo. Eu não estou entendendo. O que foi? Apareceu vagas para Franca, para a regional de Franca. Eu falo para ela até hoje, Deus usou ímpios para abrir uma porta para ela, porque senão ela ia ter que ficar fora de casa, ela ia ter que viajar longe, ela ia ter que morar fora, mas Deus abriu uma porta aqui, onde ela pôde fazer as viagens todos os dias, durante mais ou menos 4 meses, 5 meses, para depois transferir para São Joaquim da Barra. E naquele dia eu falei para ela, eu falei: bem, e eu adorei a Deus, eu louvava a Deus, eu falava: bem, Deus usou o Estado, Ele moveu o Estado inteiro,
inteiro para abençoar a sua vida, porque você estava buscando isso. Ela fala assim, mas Deus não abençoa só a mim, abençoa as outras também. Deus abençoa a nós e as pessoas que estão à nossa volta. Abençoou todas as amigas dela que estavam com ela ali. Sabe quem é isso, irmãos? Isso é Deus, irmãos. E aqueles homens que estavam ali, não entendiam por que Pilatos estava escrevendo. Deus permitiu, e foi escrito, e pronto, e todas as nações que estavam ali, seja hebreus, gregos ou gentios, deveriam ler, e estava escrito, Rei dos Judeus, aleluia, o Rei dos Reis, e Senhor dos Senhores, aleluia, louvado seja o Senhor. Deus muda decreto, Deus realiza milagres para abençoar a sua igreja. Nós, irmãos, hoje, precisamos celebrar a esse Deus poderoso, porque é Ele quem governa todas as coisas, é Ele quem governa a minha vida, é Ele quem governa a sua vida. Se você deixar Ele governar, irmãos, aleluia, nós precisamos deixar Deus governar a nossa vida, a nossa história, aleluia, louvado seja o Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Jesus foi um rei diferente, é um rei diferente. Os reis da antiguidade reinavam pela espada, e era isso que eles estavam esperando, um rei com uma espada. Mas o nosso rei, o meu rei, o seu rei, ele reina pela cruz, aleluia. O nosso rei, aleluia, morreu naquela cruz, irmãos, aleluia, por cada um de nós. Então nós podemos dizer que nós servimos a um rei de verdade, a um rei todo-poderoso, a um rei maravilhoso, aleluia. Louvado seja o Senhor. Uma realeza que não faz, ou não é um rei conforme os padrões humanos, não, mas é um rei que reina diferente, reina pelo amor, aleluia, reina pela misericórdia, louvado seja o Senhor. Aquela cruz, ela não definiu derrota. Aquela cruz, ela definiu o poder do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém, igreja? Aquela cruz, ela definiu o quão grande, quão poderoso é o nosso Deus. Porque Jesus foi crucificado, Jesus foi morto naquela cruz, mas Jesus ao terceiro dia ressuscitou, e Ele vivo está, aleluia, louvado seja o Senhor, e Ele está à disposição, à minha disposição, à sua disposição, aleluia, louvado seja o Senhor para todo sempre. Aquele título que foi escrito em hebraico, grego, ele mostrava para aquelas pessoas que ele estava quem realmente era Jesus. E hoje, há quase 2000 anos atrás, eu faço uma pergunta para você: quem é Jesus para você? Jesus tem sido o seu tudo? Jesus tem sido o seu tudo?
Tudo que você faz, você lembra Jesus? Quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos esta passagem da crucificação, nós precisamos olhar para dentro de nós e pensar: será que nós não estamos tentando redefinir o Evangelho de Jesus? Será que nós não estamos tentando redefinir o Jesus que nós queremos? A sociedade está mudando. Jesus não muda. A própria palavra diz para nós que Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Agora nós mudamos. Será que nós estamos querendo que Jesus se amolde aos nossos padrões? Ah, pastor, eu vivo no pecado e Jesus me ama mesmo assim. Te ama. Ele te ama. Disse tudo. Ele nunca vai deixar de nos amar. Ah, pastor, mas eu vivo aí vendo meus vídeos pornográficos e Jesus me ama. Oh, glória! Ele continua te amando. Ah, pastor, eu estou me prostituindo, me prostituí ali, e eu sei que Jesus me ama. Ele te ama. E eu não estou usando isso como hipocrisia. Ele te ama. Ele vai continuar te amando. Mas sabe o que você precisa fazer? Dobrar o seu joelho diante dele e falar: Jesus, me perdoa dos meus pecados, me perdoa dos meus erros. Senhor Jesus, eu quero converter o meu coração a Ti, porque eu quero Te amar a partir de hoje, assim como o Senhor me ama e não deixou um momento de me amar. Porque se eu não fizer isso, se eu não me colocar diante de Deus dessa forma, Ele vai continuar te amando, mas você vai demonstrar que você não o ama. Quando eu reconheço os meus erros, as minhas falhas, quando eu reconheço o meu pecado, quando eu entendo que o amor de Jesus é por mim para sempre, eu preciso confessar os meus pecados e mostrar a Ele que realmente eu o amo. E por Ele me amar, eu reconheço todas as minhas falhas. Eu reconheço todos os meus erros. E eu sei que se eu morrer sem eu pedir perdão, o inferno é logo ali. O inferno é logo ali. Jovens, não vivam uma vida desregada de qualquer maneira. Guardem-se. Protejam-se do mal. Proteja-se das coisas do inferno. E vivam para Cristo. Vivam para o Jesus Todo-Poderoso, que morreu naquela cruz por cada um de nós.
Será que nós estamos dispostos a isso? Será que nós estamos dispostos a realmente largar tudo na nossa vida por esse Jesus que me ama, que te ama? Aqueles homens tentaram redefinir a escrita, mas eles não conseguiram, porque o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele continua sendo Deus, irmãos, aleluia. E o que Ele decreta está decretado. Louvado seja o Senhor. E eu posso dizer para você, que existe muito amor em Jesus Cristo. Amor por mim e por você. Eu gostaria que você se colocasse de pé nesta hora, louvando a Jesus, exaltando a Jesus. Aquela cruz expôs o título de Jesus, de quem é Jesus. E quando nós participarmos da ceia do Senhor, nós vamos celebrar este amor, o amor de Jesus por cada um de nós. Jesus Cristo. Você pode dizer que Jesus Cristo é o Rei absoluto na sua vida? Ele reina de absoluto em sua vida? Tudo, ou aquela frase que foi escrita naquela cruz, está escrito na eternidade. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Jesus Nazareno, o Rei dos judeus. Jesus tem reinado aí? Jesus realmente tem sido o centro da sua vida? Jesus tem sido o centro do seu ser? Jesus, ele tem movido verdadeiramente a sua vida? Jesus, ele está mudando, ou ele mudou a sua história? Reflete aí, irmãos. Será que não tem algo que nós precisamos nesta noite colocar nas mãos de Jesus? E falar: Jesus, me perdoa, me ajuda. Eu tenho pecado contra o Senhor, mas eu peço a Ti, Senhor, que perdoa os meus erros, os meus pecados. Não é vergonha para ninguém confessar o seu pecado para Jesus, confessar os seus erros para Jesus. Não é vergonha para ninguém sair do seu lugar e ir pedir perdão para alguém. Não é vergonha nenhuma. Sabe o que é vergonha mesmo? É nós ouvirmos a palavra de Deus, nós ouvirmos que Jesus nos ama, mesmo a gente errando, e a gente não reconhecer esse amor, e sair por aquelas portas da mesma maneira. Isso é vexatório para nós, isso é uma vergonha. Nós estarmos na igreja, estarmos diante de Deus, e não estar tudo bem, e nós acharmos que está tudo bem conosco. Eu não vou constranger ninguém para vir aqui à frente, mas eu quero que você faça a sua oração aí, apresentando a sua vida ao Senhor nessa hora.